uma pessoa extremamente culta, e sou uma pessoa extremamente culta exatamente por ser autodidata. Eu não tenho que me proteger, eu não tenho um diploma para me proteger. Então eu tive que provar isso. Eu parei os estudos na segunda série ginasial para ser jornalista, e a primeira vez que entrei numa universidade foi para ensinar jornalismo e depois para ensinar literatura, etc, etc. Então o autodidata ele tem que se precaver muito mais. Meus pais eram muito jovens e eles tiveram um filho, ele com 20, ela com 20 também, tiveram um filho. E logo depois tiveram 2 filhos. Aí a minha mãe se preparou durante 7 anos para ter uma filha. Aí essa filha não apareceu, apareceu um gigante, porque ela deve ter tomado tanta vitamina, tanta coisa, né? Pareceu um gigante. E logo depois, um ano depois, nasceu a minha irmã. Então eu tive os meus 2 irmãos, já com 7, 9 anos, tomando conta da vida deles, fazendo as coisas. Todos os carinhos da mãe e do pai para a filha, que finalmente tinha nascido, e aquele mangolão imenso, que não tinha. Então eu fui um menino muito solitário. Muito solitário porque, você vê, meu nome é Faustin von Wolfenbüttel, que é um nome difícil. Eu morava, não posso dizer que eu morava numa favela, mas eu morava num bairro muito pobre de Porto Alegre, onde a maioria eram negros e extremamente pobres. E meu pai era barbeiro ali. E tudo que eu queria era me chamar Santos, ou Silva, ou ter o tamanho e a cor do pessoal para ser igual a todo mundo. Então, de uma certa forma, quando eu fui ser repórter de polícia no Diário de Notícias em Porto Alegre, em 1954, que era uma espécie de repórter de polícia e contínuo. Eu pegava pequenas notas na delegacia, vinha, escrevia o diabo, ganhava um pouquinho e também ia comprar café para o pessoal no botequim, etc, né? Mas para mim foi uma liberação, porque eu me livrei de uma infância muito triste. E foi exatamente quando os meus problemas começaram, porque aí eu tinha que mentir a idade para poder ser jornalista. Se eu dissesse que eu tinha 14 anos, ninguém me empregava. E então eu comecei a aumentar a idade. Dia que tinha 18, 19, 20, eu já não lembro mais. Eu nunca pensei nisso seriamente. Para mim, a ideia de que eu não era brasileiro, porque é preciso que esse país comece a botar na cabeça que ninguém é brasileiro nesse país. Quer dizer, brasileiros são esses índios que vêm sendo assassinados há 400 anos sem que ninguém faça absolutamente nada. Esses são brasileiros. Mas que a ideia do estrangeiro é sempre porque ele é ou mais alto, ou mais louro, ou mais... Mas nunca me passou pela ideia a consciência de que eu não era brasileiro. Porque nós éramos pobres e nós vivíamos entre pessoas pobres, então o que a gente conversava era sobre o Brasil. Mais tarde é que eu vim verificar que, é claro, com um nome desse, um nome absolutamente singular, Wolfenbüttel é um nome de um principado na Alemanha, e mais tarde é que fui ver que a minha família veio para cá em 1824, muito rica, essa coisa toda, que o meu
tataravô era um príncipe, né? Da minha família eu tenho uma moça que casou-se com o rei da Dinamarca, eu tenho uma outra que casou-se com o rei da Prússia, tenho uma que casou-se com o tsar da Rússia. Então era uma família extremamente rica e da maior aristocracia. Quando eles decidiram, houve uma briga religiosa, porque era um principado protestante que decidiu ser católico, também por questões de dinheiro, e o príncipe veio para o Rio Grande do Sul com mais de 100 colonos. E lá, por incrível que pareça, em vez de casar os filhos com a aristocracia brasileira, se meteu na Revolução do Bento Gonçalves, perdeu tudo, até que nós chegamos a essa situação. Quer dizer, o que eu estou te dizendo, de não lumpen, mas proletariado, certamente. O impacto maior da minha vida foi quando eu vim para o Rio de Janeiro com 18 anos. E eu vi a Avenida Atlântica, e eu lembro que eu estava com o Rogério Frois, que é um ator que já tinha acabado de vir comigo de Santos, e mais uma namorada minha, que eu não lembro o nome dela agora. E eu tinha, 18 anos, e eu beijei essa calçada aqui e disse: nunca mais vou sair daqui. Esse é o lugar mais bonito do mundo. E os gaúchos que me perdoem, porque eu sou muito gaúcho, mas a minha pátria é Copacabana. O Pasquim foi uma coincidência que deu certo. Por acaso, os melhores jornalistas do Brasil eram também os mais honestos, e os mais talentosos, e os que escreviam melhor. E eles se reuniram e fizeram uma revolução, não só na imprensa brasileira, como na imprensa mundial. Quando o Pasquim saiu, você não tinha um jornal no mundo com o Pasquim, nem o Rolling Stones, nem o